No vídeo de hoje, nós iremos abordar o tema margem de contribuição. Então, iremos falar sobre o que é margem de contribuição, para que serve a margem de contribuição, como se calcula a margem de contribuição e depois iremos resolver uma questão para vermos a margem de contribuição, ela aplicada na prática. Tudo bem? Então, venham comigo. Margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e os gastos variáveis. Então, lembrando que os gastos variáveis é a soma dos custos variáveis e as despesas variáveis. Tudo bem? Então, a margem de contribuição é o quanto vai sobrar do seu preço de venda após a subtração dos custos e despesas variáveis do produto. Então, esse valor irá contribuir para honrar com os custos fixos e as despesas fixas, e o restante deverá ser usado para compor o lucro da empresa. Iremos apresentar aqui 3 tipos de margem de contribuição: margem de contribuição unitária, margem de contribuição total e a margem de contribuição em percentual. Então vamos lá. Margem de contribuição unitária, MCU, é igual ao preço de venda menos os gastos variáveis, ou seja, o custo variável somado com a despesa variável. Tudo bem? Depois eu vou ter a margem de contribuição total. Eu vou pegar então a minha margem de contribuição unitária e vou multiplicar pela quantidade vendida. Então, essa daí é a margem de contribuição total. E por fim, nós temos a margem de contribuição em percentual. Basta eu pegar a margem de contribuição unitária e dividir pelo meu preço de venda. Tudo bem? Aí eu vou encontrar a margem de contribuição em percentual. Aliás, margem de contribuição unitária, eu vou dividir pelo preço de vendas e aí vou multiplicar por 100. Aí eu encontro, então, a minha margem de contribuição em percentual. Tudo bem, pessoal? Aí aqui eu estou trazendo a definição das abreviações que nós iremos utilizar no nosso exercício. Então, CF está para custos fixos. O que são os custos fixos? São aqueles custos, pessoal, que eles não modificam de acordo com a minha quantidade produzida. Então, eles estão presentes independentemente da minha produção. E trouxemos aqui como exemplo salários de funcionários e o salário de segurança, por exemplo. Tá? CV, ela vai estar para custos variáveis. Bom, agora aqui já é um outro conceito, uma outra definição. Os custos variáveis são aqueles custos que vão variar de acordo com a quantidade produzida. Tudo bem? Se eu aumento ou diminuo a minha produção, eu vou aumentar ou diminuir os meus custos variáveis. Como exemplo, então, nós temos a matéria-prima e nós temos também a mão de obra. DF, aqui estará para as despesas fixas. Como exemplo aqui, o aluguel, taxas bancárias, seguros, entre outros. Tá? E DV vai estar para as despesas variáveis. Então, elas vão variar de acordo com a quantidade que eu estou vendendo. Um exemplo, a comissão ou frete. A comissão, se eu vender mais ou se eu vender menos, eu vou aumentar ou diminuir a minha comissão ou a comissão. Da mesma forma, o frete. Se eu tiver uma venda em determinada quantidade, eu vou ter também o frete em determinada quantidade. Tudo bem, pessoal? Bom, agora vamos ver como que a gente aplica a margem de contribuição na prática. Então vamos lá. Uma indústria apresentou as seguintes informações
referentes à produção e comercialização de um dos produtos de sua linha. Então, nós temos aqui as informações. Produção, 25 mil. Quantidade vendidas, então, 20 mil. Matéria-prima total consumida, 625 mil. Mão de obra direta, no total de 400 mil. Os custos fixos totais, né, um total de custos fixos de 250 mil. E eu tenho a comissão sobre as vendas, no total de 180 mil. Tudo bem? Bom, esses produtos, ou produto, ele é vendido, então, preço de venda unitário, a R$ 80. Continuando. Considerando-se exclusivamente as informações apresentadas pela indústria e os procedimentos técnicos da contabilidade gerencial e de custos, a margem de contribuição unitária do produto em reais é de A, 19,75, B, 21,80, C, 30, D, 37,80 e E, 39. Pessoal, dê uma parada no vídeo, tenta responder, aí que a gente vai voltar com a resolução metodológica. Tudo bem? Bom, com a metodologia que eu estou utilizando e que eu indico para vocês, mapeiem todas as informações que o exercício está dando para depois jogarmos as informações na forma, para nós encontrarmos, então, como ele está pedindo aqui, a margem de contribuição unitária. Primeira coisa aqui, então, vamos mapear os custos variáveis. Então, está ali, ó. Quais custos variáveis que eu tenho? Então, eu tenho a matéria-prima e eu tenho a mão de obra direta. Então, matéria-prima, 625 mil e a mão de obra direta, 400 mil. Professor Galdino, de onde pegamos aqui essas informações da matéria-prima e da mão de obra direta? Está aqui dada no exercício. Matéria-prima total consumida, 625 mil. Mão de obra direta, total, 400 mil. Tudo bem? Então, eu somando a matéria-prima com a mão de obra, eu tenho, então, 1.025.000. Se eu pegar esse 1.025.000 e dividir pela quantidade produzida de 25.000, eu vou achar, então, o custo variável unitário, CVU, no valor de R$ 41. Tá? Agora, vou falar das despesas variáveis. Preciso mapear as despesas variáveis. E o exercício ele me dá aqui como despesas variáveis, então, 180 mil. Tá aqui, então. Então, eu tenho a comissão, né, sobre as vendas, 180 mil. Eu dividi essa comissão pela quantidade vendida. Então, 180 mil dividido por 20 mil, que é a quantidade vendida, eu tenho, então, uma despesa variável unitária de R$ 9. Então, tenho que lembrar que a comissão ela não faz parte do custo, faz parte da despesa, e é uma despesa variável. Porque se tivesse vendido, por exemplo, 21 mil, eu teria, então, um outro valor da minha comissão. Tudo bem? Então, eu tenho uma despesa variável unitária de R$ 9. Bom, então eu encontrei agora os meus gastos variáveis unitários, onde eu peguei R$ 41, são dos custos variáveis, e somei com R$ 9 das despesas variáveis, ou da minha despesa variável unitária, R$ 9. Então eu achei agora o gasto variável unitário de R$ 50. Tudo bem? Agora, então, uma vez que eu tenho o preço de venda, uma vez que eu tenho o gasto variável, né, que é os custos, o custo variável mais a despesa variável, agora eu posso achar, então, a margem de contribuição unitária. Preço de venda menos os gastos variáveis. E aí, então, eu tenho margem de contribuição unitária é igual a R$ 80, e aqui é o preço de venda, então o produto é vendido unitariamente a R$ 80, menos R$ 41
mais R$9, então vai dar 50. Então, 80 menos 50 é igual a R$30. Tudo bem? E a resposta certa, então, aqui está a letra C, R$30. Mas, pessoal, podemos avançar um pouco mais com esse nosso exercício. Ora, nós encontramos a margem de contribuição unitária. Agora, podemos encontrar a margem de contribuição total, onde eu vou pegar a minha margem de contribuição unitária e multiplicar pela minha quantidade vendida. Então, vai ficar assim: margem de contribuição unitária é R$30 e a quantidade vendida, R$20.000. Então, minha margem de contribuição total é 600 mil. Tudo bem? Avançando um pouco mais, nós podemos agora encontrar a margem de contribuição em percentual. Basta eu pegar minha margem de contribuição unitária e dividir pelo meu preço de venda. Então, olha lá. Então, eu tenho R$30, que é a margem de contribuição unitária, onde ela está aqui, ó, unitária. Então, peguei R$80 menos 50 deu R$30, que é a margem de contribuição unitária. Então, eu peguei ela e vou dividir pelo meu preço de venda. Qual que é o preço de venda? Aqui de novo, ó, preço de venda unitário, R$80. Então, se eu pegar R$30 e dividir por R$80, eu vou chegar, então, a uma margem de contribuição de 0,38. Se eu pegar esse 0,38 e multiplicar por 100, então eu vou encontrar uma margem de contribuição em percentual, né, de 38%. Tudo bem? Gestão com Galdino. Então, agradeço a participação de vocês. E aí, se puderem dar um like para a gente aí, para estimular a criação de outros vídeos, a gente agradece. Um abraço e até mais.